Romanos, carta de Paulo aos romanos, aos cristãos que habitavam em Roma. Capítulo 3, é o 6º livro do Novo Testamento. Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. 3:3. Capítulo 3, versículo 3. Isso vai nos ajudar bastante. Espero que Deus fale muito ao seu coração nessa noite. Você precisa de ouvir a voz de Deus. Pois que, se alguns forem incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venzas quando fores julgado. Então nós temos que entender isso. Se alguém não conseguiu crer, isso não vai desmerecer o poder de Deus, não vai fazer eu mudar o meu conceito em relação ao Senhor. Mas às vezes nós mudamos. Aquele irmão é tão abençoado, mas ele não foi curado. Aquela irmã é tão abençoada, olha o que aconteceu com aquele pastor, viu o que aconteceu com o filho dele, com a esposa dele, com aquela esposa, aquela mulher, ela é tão abençoada, viu o que aconteceu com o marido dela. Não faça isso. Pode ser que ele tenha sido incrédulo, ele é de Deus, ela é de Deus, mas naquela parte não conseguiu crer. Naquela parte a pessoa não conseguiu acreditar, consequentemente ela não viu a glória de Deus. Mas isso não quer dizer que Deus não cure, que Deus não liberte, que Deus não opere, ou que Deus tem alguns casos que ele atende, outros não. Simplesmente a culpa não está no Senhor. Tem coisas que nós não entendemos. Vamos para o 5º livro da Bíblia, é Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. A palavra Deuteronômio quer dizer a repetição da lei ou a lei novamente. Apesar de ser do Antigo Testamento, é uma palavra do grego, sabe? E ela vem justamente de uma versão que teve dos 70, então esse nome aqui entra dessa maneira. Deuteronômio é a repetição da lei, ou a lei novamente. Capítulo 29, versículo 29. 29. Diz: as coisas encobertas são para quem? São para o Senhor, nosso Deus. Porém as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Tem coisa que está oculta aos nossos olhos. Por que aquela pessoa não foi alcançada? Por que a família dela não foi abençoada? Nós não entendemos. Um homem conta no seu livro, o Kenneth Hagin, que ele uma vez orou por um homem, um jovem de 43 anos. É bom quando você passa assim da idade, que você já olha para uma pessoa de 40 e diz que é jovem, né? Você falava que era um idoso. Hoje já posso falar que é um jovem de 43 anos, porque eu vou para 56. Mas ele realmente era novo, 43 anos, e estava morrendo. E morreu esse homem. Mas antes, o pastor foi orar por ele. E quando o pastor foi orar, Deus falou ao coração dele: não ore por ele. E ele questionou por quê. Aí Deus deu para ele o que nós chamamos muito no meio evangélico de divina revelação, mas o nome certo pela Bíblia é palavra do conhecimento. É um dos 9 dons do Espírito Santo. Existem 9 dons, né? São 3 de poder, 3 de revelação e 3 de inspiração. Você tem variedade de línguas, tem interpretação de línguas, tem profecia. Aí você tem palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, que é esse, e a palavra e o discernimento de espírito. E 3 de poder, que é dons de curar no plural mesmo, dom da fé e dom da operação de maravilhas. Esse dom da fé é para coisas sobrenaturais. Então Deus deu uma manifestação do dom do Espírito Santo, palavra do conhecimento, e Deus mostrou para ele. Uma semana aquele homem estava bem com Deus, no altar de Deus. Na outra semana ele não estava tão no altar de Deus, e Deus falou para ele: olha, no momento a casa dele está em ordem, a vida dele está no altar, o corpo dele está sendo destruído, mas o espírito dele está sendo salvo para o dia do Senhor. Não questione. 43 anos não era para ele morrer. Deus deu o mínimo de 70 a 80. Alguns com vigor vão a 90, 100, até mais, não é verdade? Mas a média, a expectativa de vida até do brasileiro hoje está entre 70 e 80 mesmo. Mundial também. Então é 70 a 80, mas 43 anos não era. Mas havia uma coisa oculta ali, que Deus fez, Deus revelou para ele. Mas tem coisa que Deus não revela, e você não pode questionar, você não pode julgar. Lembra de Mateus 7, não julgueis para não ser julgados. Então você julga, deve estar em pecado, maldição sem causa não se cumpre. Eu já sofri isso na carne, não.
E quando você passa por uma luta, e vem a pessoa aponta para você e diz: você deve estar em pecado, porque maldição sem causa não se cumpre. Mas a Bíblia também diz: muitas são as aflições do justo, né? Então a pessoa não pode questionar. Não entre nessa luta, não entre nessa batalha, não entre numa questão onde você pode se dar mal em julgar o Senhor, dizendo que Deus não cura hoje, que Deus não faz milagres hoje, ou que Deus faz em alguns casos, só em alguns casos especiais. Não, não. O leproso disse: se quiseres pode me purificar. Ele disse: quero ser limpo. Então às vezes tem alguma coisa oculta, tem coisa que é revelada. Por exemplo, no primeiro livro da Bíblia, no capítulo 17 de Gênesis, nós temos uma revelação. Deus não abençoava Abraão. Ele era muito de Deus, mas nós sabemos que um dia ele ouviu a voz da sua esposa e foi ter um filho com uma mulher que era serva dela e dele, Agar. E ele teve um filho, era um costume deles, era prática comum entre eles, mas não era plano de Deus, não era a vida de Deus, um plano de Deus. E ele provou um silêncio de Deus. Capítulo 17, versículo 1 de Gênesis, capítulo 17, versículo 17, diz assim: sendo pois Abrão da idade de 99 anos, com 86 ele tinha sido pai do Ismael. A Bíblia pula logo para 99. Se você ler o último versículo aqui do capítulo 16, diz: era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abrão. Capítulo 17, sendo pois Abrão da idade de 99 anos. Mas o que aconteceu quando ele tinha 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 90? Deus não fez. Deus não fala. Então Deus aqui se calou. E Deus está fazendo isso com muita gente. Muita gente não está ouvindo a voz de Deus. Por quê? Deus falou para ele: sendo pois Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Abrão, eu não mudei, eu continuo tendo o mesmo poder. Verdade, o homem muda. Eu falo sempre, todo mundo envelhece. Eu até brinco com os jovens. Os jovens dizem: eu não quero envelhecer, ficar velhinho assim, então morre cedo, porque todo mundo vai envelhecer. Pode ter certeza, todo mundo vai. Com o tempo você vai vendo a transformação, né? Por mais que você queira. Eu li uma reportagem de um homem, 74 anos, ele teve um problema cardíaco muito sério, e depois disso ele começou então a se cuidar e cuidar da saúde, cuidar tudo, e ele se tornou um atleta, né? E com 74 anos ele estava assim, andando assim, fortão, né? 74 anos, mas por mais que ele ande assim, a carinha dele estava assim. Vai mudando, muda para todo mundo, mas Deus não muda. Ele está dizendo: Abrão, eu não mudei, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu tenho todo o poder. Ele continua o mesmo. Mas por que o fulano não foi curado? Pode ter sido a incredulidade dele, pode ser algo entre ele e Deus que eu não tenho que me meter. É uma coisa que está o quê? Oculta, não foi revelada. Se for revelada eu oro, se não é revelado eu não tenho que orar. Eu não posso questionar a fidelidade do Senhor, eu não posso questionar a grandeza do Senhor, eu não posso questionar o poder do Senhor. Ele disse: Abrão, eu não mudei. O Abrão podia ter dentro dele o que muita gente tem. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Ele disse: Abrão, eu não mudei. Amigo, ele não mudou. Minha irmã, ele não mudou. O seu Deus continua o mesmo. Nós é que temos que ver onde está o nosso erro. Um erro desse homem de Deus. Jó, capítulo 3, versículo 25. Esse também foi revelado. Você sabe que Jó é antes de Salmos, né? Bem no meio da Bíblia é Salmos. Antes do livro de Salmos é o livro de Jó. Jó é um homem de Deus, temente, cheio de virtudes, cheio de qualidades. Ele foi amaldiçoado com todo tipo de maldições. Perdeu família, perdeu seus bens e ficou doente. Do alto da cabeça, a planta dos pés, o homem era chaga só, era só feridas, só tumores. E esse homem, então, um dia ele entendeu o que aconteceu com ele. Jó 3, 25. E ele dizia o quê? Porque o que eu temia me veio, o que eu receava me aconteceu. Às vezes a pessoa por fora, ela parece uma pessoa tão segura, tão confiante, né? Tão intrépida, tão corajosa, mas vem dentro dela uma pessoa cheia de receios, cheia de pavor, cheia de medo. Tem que lutar, tem que ser sincero com Deus. Deus, o Senhor diz: não temas, eu tenho temido, me ajude, eu não posso temer. Você tem que ser sincero com você mesmo, porque às vezes aquela pessoa bem segura, bem confiante, bem intrépida, corajosa, mas vem dentro dela, desculpa a expressão, medrosa.
tem medo da morte, tem medo da velhice, tem medo disso, tem medo que alguma coisa possa acontecer com ele, possa acontecer com a família. Foi o Jó, ele disse: o que eu mais temia me aconteceu. Leia o livro de Jó do início, você vai ver que ele fazia sacrifício pelos filhos. Os filhos iam para um banquete, iam para uma festa, fazia ao Senhor: se porventura estiverem pecando, já estou aqui, cumprindo a minha obrigação. Nunca ore por medo. Nunca ore, o filho vai sair, Jesus tem misericórdia, isso não vai acontecer com ele não. Jesus, ele vai com a tua bênção, ele volta com a tua bênção, nenhum mal sucederá, porque fala em nome do Senhor. É diferente. Não deixe. Então, o que estamos vendo? Nós não podemos condenar o Senhor, fazer um pré-julgamento do poder de Deus, da grandeza de Deus, como também o próximo não. Se é revelado, você ora. Se não é, às vezes existe uma pessoa, Deus com essa estrutura da pessoa, como no caso do homem de 43 anos. Deus entendeu o quê? Que aquele homem lá na frente não estaria na fé, não estaria no altar. E se ele fosse destruído sem estar no altar, não só o corpo seria destruído, mas o espírito se perderia. Mas Deus amou tanto aquele homem, às vezes você não entende como é que Deus ama uma pessoa, que o que é uma grande derrota para nós, aparentemente, está sendo uma grande vitória. Não questione, ele continua o mesmo. Agora, uma coisa importante, nós vamos para a segunda carta de Paulo aos Coríntios. O capítulo é o 13, o versículo 5. Já preguei muito aqui, até o missionário pregou em Belo Horizonte. Segunda aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Mateus, é do lado do Romanos, você já não precisa nem cantar, você esteve em Romanos, ou depois de Romanos é Coríntios, depois é Coríntios de novo. Segunda aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Nós temos que nos examinar. Provai-vos a vós mesmos. De vez em quando você, não, Deus, a verdade é que eu não estou conseguindo crer como eu acreditei, porque quando nós recebemos Jesus, a fé veio total na nossa vida. Você lembra do primeiro amor? Você tinha uma coragem, uma intrepidez, mas o tempo vai passando, muitas vozes vão aparecendo, muitas coisas vão acontecendo, e você então começa a se espelhar em alguém que era um exemplo de fé, mas teve uma queda, ou era um exemplo de fé, mas não conseguiu uma vitória, e você então começa a pautar a sua fé naquilo. Não é porque fulano foi curado, entenda, como se eu não fui curado em alguma casa, se eu tiver alguma doença, eu não vou deixar de pregar cura por causa disso, porque eu não prego a minha vida, eu tenho que lutar o que prego para vocês. Eu tenho que lutar para viver, o que eu prego para vocês eu tenho que viver. E às vezes a pessoa faz isso, a pessoa joga a toalha, se desiste da fé, não permanece na fé. Está dizendo aqui, para nós, é profundo, porque examinais a vós mesmos se permaneceis na fé. E às vezes nós não permanecemos, continuamos na igreja, continuamos caminhando para o céu, mas não permanecemos na fé. O missionário contou a história de uma mexicana, ela esteve semana passada no México, e lá tinha uma moça, ela trabalha numa empresa, e o homem lá, o amigo, até chefe dela, disse assim: eu vou te levar num lugar, acho que você está precisando. Onde que é? Numa igreja? Não gosto disso não vou não. Não, você vai que você está precisando. Ela disse, por respeito, consideração, pela amizade, ela foi. Quando chegou lá, o missionário contou a vida dela toda. Numa parte da mensagem, ele disse assim: mas quem te mandou jogar a toalha? Quem mandou você desistir? E ela, espera aí, esse homem entende das coisas, ele está falando comigo. E aquela mulher tinha um caso, falamos aqui porque ninguém sabe, né? E ela contou, o missionário já contou na televisão, vocês já viram isso. O caso dela era muito sério. O esposo dela tinha simplesmente uma mania, um costume, uma coisa demoníaca de pegar a roupa dela, se vestir com a roupa dela e sair na rua. Irmão, é trágico. Aquela mulher, quando ouviu a mensagem, ela entendeu o que muita gente não entende. Ela teve um entendimento que muita gente tem que ter também. Como alguém pode dizer, ela é um otário, uma bobona, ficar com um cara desse, um marica desse, não é? Não, ela entendeu que aquele homem estava tão doente como uma pessoa que tem um câncer. Que ele precisava tanto de cura como uma pessoa que está morrendo com câncer. E ela disse: eu não vou desistir, eu vou continuar lutando. E é verdade. Às vezes nós não entendemos. A Bíblia diz que você tem que amar o próximo como a ti mesmo. Se você estivesse com uma doença incurável, você não gostaria que alguém lutasse por você?
Mas se você tivesse com um desvio de conduta, como é o caso dele, você não gostaria que alguém orasse por você? E mais na frente você liberto, soubesse que tudo que aconteceu foi porque alguém orou, alguém chorou por você, alguém intercedeu por você. É como o homem chamado Josafá, ele foi para uma luta com Deus, em oração, ele disse: Deus, eu estou com uma batalha tão grande, são 3 nações que vieram contra mim, e eu não sei o que fazer perante essa grande multidão, mas os meus olhos estão postos em ti. E Deus disse: você pode se levantar, essa batalha não é sua, não, essa batalha é minha. Ele colocou Deus na batalha. As 3 nações se autodestruíram, uma se levantou contra a outra, e uma destruiu a outra, e ele não precisou nem entrar na batalha. Irmão, não duvide, veja se você permaneceu na fé. É muito fácil, porque às vezes nós passamos por algumas lutas, que é a escola do Espírito Santo. José não ficou murmurando: Deus, olha só, eu jovem estou aqui nesse lugar como escravo. Não, Deus levantou. Quando ele estava se levantando, ele foi caluniado, foi parar na prisão. Ele podia jogar a toalha: Deus, eu não quero mais nada da vida, me leva, Deus, acaba com a minha vida. Não, Deus fez dele o governador do Egito. Irmão, Deus sabe agir. Não joga a toalha, não desista, a tua fé te levará à vitória. Veja se você permanece, porque está dizendo: examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Será que permanecemos? Ou nos tornamos religiosos, irmão? Ou nos tornamos fanáticos, bobos, que julgam as outras pessoas, que apontam o dedo para as outras, e deixamos o cristianismo verdadeiro, que é amar o próximo como a ti mesmo. E o próximo, às vezes, é teu marido, minha irmã. O próximo é tua mulher, meu irmão. O próximo é teu filho, a tua filha, teu genro, a tua nora. É aquele homem que diz que não gosta de você, o teu sogro, tua sogra, que vai acabar contigo, que vai tirar teu filho. É essa pessoa que você tem que orar. É por ela que você tem que lutar e não jogar a toalha. Veja se você... mas porque eu conheço um caso. Para com isso. Não é porque ele foi incrédulo, ele não conseguiu crer, ou tem algum problema que é entre ele e Deus, que eu não vou me meter. O rapaz, Deus falou para ele: olha, não ore por ele. Mas, Senhor, ele tem apenas 43 anos de idade, vai morrer, Senhor. Ele é um jovem ainda, muito jovem para morrer. E Deus disse: é entre eu e ele. Hoje a vida dele está no altar, amanhã não estará. Hoje o corpo dele está sendo destruído por essa doença, mas o espírito dele está salvo para o dia do Senhor. Deus é bom em todo o tempo, meu irmão. Não julgue a fidelidade de Deus. Não julgue de maneira alguma. Não mude a sua fé. Lembra do cantor famoso que eu falei? Ele dizia: eu tinha fé, muita fé, e a minha fé era para remover montanhas. Hoje a minha fé é só para dar uma volta na montanha. Porque ele perdeu uma pessoa com uma doença grave. Mas Deus não muda. Nós não sabemos. Faltou fé? Pode ter faltado realmente. Faltou conhecimento. Lembra do que o Oséias falou? O meu povo está sendo destruído. Por quê? Porque ele faltou conhecimento. Ele não disse outro povo, não disse o povo idólatra, feiticeiro, ateu, macumbeiro. Não, ele disse: o meu povo foi destruído porque ele faltou conhecimento. Não vamos julgar ninguém. Não julgue o próximo e muito menos a Deus. Não mude o seu conceito de Deus. Não mude o seu conceito a respeito de Deus. Que Deus mudou, que Deus não faz isso. Não, não, não. Fique na fé, permaneça na fé. Por que você tem que permanecer? Malaquias, capítulo 3, versículo 6, que você conhece. Muita gente pensa que o Malaquias só fala do dízimo, né? Não. Você sabia que o Malaquias fala de casamento? Você sabe o que ele diz no capítulo 2? Que Deus odeia o quê? O divórcio. Mas por que ele permite então? É como um remédio. Já viu aquele remédio que você às vezes toma? Você odeia aquele remédio amargo, né? Criancinha que tem que tomar o xarope. Odeia aquilo, mas tem que tomar, é um remédio. E às vezes então existe um remédio amargo, que é o divórcio em algumas situações, mas Deus odeia aquilo ali. Mas não é mensagem para agora não. Vamos, Malaquias 3:6. Ele diz: porque eu, o Senhor, diga a você, não mudo. Não muda, ele não muda. E vamos para Hebreus capítulo 13, versículo 8. Foi rápido, né? Nem cheguei, você nem acabou de chegar, já saí, né? Você está muito, né? Tem um escritor até cristão, ele fala que a pessoa tem a mente, como se diz, hiperativa, não, ele dá outro nome, esqueci o nome agora. É a mente muito agitada, que ele quer dizer, mas ele usa um nome técnico, bonito, né? Capítulo 13, versículo 8, ele diz assim, 13:8: Jesus Cristo, diga você, é o mesmo
ontem, hoje e eternamente. Ele que curou, entenda, o cego Bartimeu mesmo, não perdeu o poder, não, agora ele está com 90% daquele poder, é o mesmo. Ele ressuscitou Lázaro, é o mesmo poder. Ele está dizendo, não muda. Agora no 9, não vos deixei levar em redor por doutrinas várias e estranhas. Quer dizer, não se deixe levar, porque não, Deus não cura no dia de hoje. Você vê que Deus mandou o Paulo falar com Timóteo para ele tomar água com vinho por causa das suas constantes enfermidades. Mas eu não sigo a fé de Timóteo, eu sigo a fé em Jesus Cristo. Timóteo não teve fé para aquilo. Eu não tenho o que eu falei, mesmo que eu, ou até o missionário, o outro pregador, eu não tenho que me basear naquilo, eu tenho que olhar para Jesus Cristo. Ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Não desista de maneira alguma. Volta onde nós começamos, quem lembra? Romanos 3:3. Cuidado, hein? Ele está dizendo, Romanos capítulo 3, versículo 3. Pois que, se alguns forem incrédulos, e a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? Se não conseguiu, eu vou deixar agora mudar o meu conceito a respeito de Deus? Não, Deus, o Senhor não mudou. O Senhor mudou um pouco porque o fulano não foi curado. O Senhor mudou porque olha o que aconteceu com o filho dele, com a filha dele, olha lá com a mulher dele, com o pastor. Não, para com isso. Isso é um problema dele com Deus. Se eu sei qual é o problema, eu vou orar. Não vou julgá-lo, vou orar por ele. Mas se eu não sei, está oculto, então não me foi revelado. Deus sabe de todas as coisas. Só sei que Paulo diz, nada vai me separar do amor de Deus. Nada. Romanos 8, 38 e 39. Nada pode nos separar do amor de Deus. Temos que ficar firme nessa fé. Repetindo, ele está dizendo o 4, de maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Aqui nós temos a separação de raciocínio, de entendimento. São duas coisas que Deus está falando. De maneira nenhuma. A resposta do 3. Seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito. Então a Bíblia diz que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Aí ele entra no segundo entendimento, que ele fala para nós, o que? Para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgados. Quando você for orar, porque a oração é um julgamento, você vença. Agora, se você tem uma ideia errada do Senhor, você tem uma ideia de que Deus cura e às vezes não cura, Deus, não. Repito, não olhe para ninguém, se ele foi incrédulo, ou se tem pecado na vida dele, não é comigo, não posso julgá-lo, e tem coisa que está oculta, que eu não sei o porquê, mas eu vou continuar crendo que Jesus Cristo salva, cura e liberta, que Jesus Cristo tem o mesmo poder, que Jesus Cristo não muda, então eu não vou mudar o meu conceito em relação a ele. Vamos lá novamente na 2 Coríntios, no capítulo 13. Não briga comigo não, me xinga não. Capítulo 13, versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos. Eu estou esperando você, só estou lendo de aqui, mas vou repetir. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Temos que nos examinar. Eu estou só, verdade. Não, eu não estou crendo em Deus como antes. Então Deus, eu vou falar com você sincero, eu vou me julgar. Deus, eu não estou conseguindo crer como antes. Eu orava e as coisas aconteciam. Hoje eu desisto fácil da oração. Deus, me muda, eu tenho que voltar ao primeiro amor. Deus, eu não estou amando mais o próximo. Deus, eu não estou permanecendo na fé. Quando nós conhecemos Jesus, nós temos o maior prazer de falar dele, depois paramos. Então ele está dizendo, examinai-vos a vós mesmos e permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Coisa séria, mas aí tem um bonito aqui, é o 6, mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Não somos, por quê? Porque Cristo habita em nós e ele nos fez mais do que vencedores. Não desista, meu irmão, não joga a toalha não. O pastor Jaime, meu filho, ele quer viver a vida dele, tudo bem. Não, continue abraçando seu filho, amando seu filho, beijando seu filho, mas no mundo espiritual ele é do Senhor. Não concorde com o diabo. Não, ele não vai viver a vida dele, essa vida do diabo que ele está vivendo. É verdade, ele é homem, Deus fez homem, Deus fez mulher. Não, ele quer ver a vida, não, meu filho tem que ter um casamento direito. Hoje ele vê a vida de um fornicador, não pode. Não estou falando de um homossexualismo só não, é aquele que é macho, é hétero, mas não está no altar de Deus não, o casamento não está de acordo com a palavra, aquela união não está na Bíblia Sagrada. A Bíblia fala de casamento, fala de contrato não. Tem gente hoje querendo mudar tudo, a lei permite. Vamos para a Bíblia.
A Bíblia fala em casamento. Jesus não estava, entenda, numa festa de uma união estável. Jesus não estava numa festa de amaziados. Jesus estava num casamento, irmão. Entende, Deus, eu quero casar com esse homem, ele é meu marido, Deus. Ele não é, Deus, eu quero que meu filho case com aquela mulher, ela é a mãe dos meus netos, ela é a esposa dele legítima. Tem que chegar em oração, não brigando, não é com a carne e com o sangue, é no mundo espiritual. E se ele assumir o homossexualismo dele, não, meu Deus, meu filho eu coloquei, ele vai me dar uma nora, ele vai me dar neto, está quebrado esse poder do diabo em nome de Jesus. Mas não é com ele que você tem que brigar, com ele você continue amando, respeitando, abraçando, beijando, dando carinho, mas no mundo espiritual vai. Lembra do que a mulher falou? Eu entendi, ela falou para o pastor depois, que o meu marido, ele é tão doente, ele que se veste de mulher, entende? É marido, homem, é hétero, mas tinha essa desvio de conduta, essa perturbação. Ela entendeu que ele era tão doente como uma pessoa com câncer, e ela lutou por ele. Amigo, é isso que Deus está falando com você. Não desista, vai lá, vai na fé. Vá, pode ter certeza, pastor Jaime, meu marido é um mulhereiro, já traiu 1, 2, 3, 4, 5 vezes, eu não sou boba. Você é mulher de Deus. Deixa Deus te mover, não o pastor Jaime, mas deixa o Espírito Santo te mover. Glória a Deus, faça o tratamento, vai lá, mas diga para Deus, Deus, eu continuo crendo na cura pela fé. Deus, eu estou tomando a insulina, Deus, eu estou tomando o antidepressivo, mas Deus, eu continuo crendo que o Senhor cura e eu continuo crendo na minha cura. Vai lá na fé, não desista, você ainda há de ver a glória de Deus. Faltou, vai para Deus, Deus me abre, me faça crescer na fé, no entendimento que eu quero ver a tua glória. Ou incentive o marido a fazer o tratamento, incentive a esposa a fazer o tratamento, o filho, mas diga para ele que você não está desistindo, que no mundo espiritual você continua crendo no milagre de Deus. Amém? Feche os olhos, por favor.